Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a estilização da página utilizando o CSS. Já temos aqui o nosso HTML com parágrafo, título, subtítulo, imagens e lista. Então vamos iniciar a nossa programação pelo Buddy. Então nós vamos digitar Buddy, que é o nosso seletor. Vamos abrir e fechar chaves, dar Enter. E vamos começar com a nossa primeira propriedade, que vai ser Background Color. É só colocar BAC, que já aparece o background. 2 pontos. Que cor que nós vamos colocar para o fundo do nosso site? Vou fazer um teste aqui colocando red, escrevendo a cor em inglês. Olha lá, trocou a cor, mas o nosso objetivo aqui é estilizar com intenção, não somente aplicar o CSS. Então, eu vim aqui no Google e carreguei a imagem que temos lá no nosso site no Adobe Color. Daí ele vai me oferecer uma paleta de cores. Eu posso vir aqui, ó, no tema, está em colorido, eu posso colocar brilhante, eu posso colocar silenciado, eu posso colocar aprendizado, dark, enfim, gostei dessa aqui chamada aprendizado. E essa cor mais clarinha, um tom de cinza, eu vou utilizar para o fundo do meu site. Então, eu venho aqui, copio esse código em hexadecimal e vou adicionar lá no meu background color. Então, apago o que tem ali e coloco a cor que eu escolhi na minha paleta. Pera lá que eu estava com outra coisa selecionada, deixa eu selecionar novamente. Selecionei, colar lá. Ponto e vírgula. Vamos esperar dar uma atualizadinha aqui na página. Olha lá, ficou com um tom de fundo mais sóbrio. Agora eu vou colocar color, que é a outra propriedade para a troca da cor da letra. Color, 2 pontos, ou eu posso simplesmente ir lá e autocompletar. E vou pegar mais uma cor aqui da minha paleta. Vou pegar esse tom de vermelho. Então, copiar, código hexadecimal. E vou inserir ali na minha página, ponto e vírgula. Vou aguardar um minutinho. Aconteceu a troca da cor da letra. Dando continuidade, vamos trabalhar com mais um detalhe ali no background color, que serão as fontes. Nós podemos pegar fontes nativas do navegador, né? E para isso nós vamos utilizar o Font Family. Font Family. Eu coloco entre aspas e vou usar, por exemplo, uma Verdana. Olha lá, ele vai fazer a alteração, mas eu vou colocar também sem serif. Sans serif, lembra que eu mostrei na reunião, que são aqueles risquinhos que dificultam a leitura. Olha lá, a letra já alterou, né? Eu coloco vírgula e sans, deixa eu ver se ele já autocompleta aqui, sans serif e ponto e vírgula, tá? Essa é uma letra que já tem o nosso navegador já conhece. Mas se eu quiser colocar uma outra letra também sem serifa e que não tenha no meu navegador de forma nativa, então, eu posso ir lá no Google, digitar Google Fonts. Ele vai abrir o site aqui do Google Fonts. Interessante colocarmos a linguagem portuguesa aqui, ó, para que fique mais fácil a percepção. Então, você coloca lá português. E tem aqui bem abaixo, olha, exemplos de letras serifadas, que não é o ideal, né, que se utilize numa página visando a acessibilidade, ela fica com esses risquinhos que dificultam a leitura. O ideal é escolher uma dessas letras aqui não serifadas. Vou escolher uma que eu gosto, né, que eu aprendi a usar, que é a Poppins. Essa aqui, ó, uma letra
que não tem serifa, tá? Às vezes ele volta no idioma nativo ali, é só voltar aqui e colocar português, tá? Ele ficou marcada a outra, deixa marcado português. Ó, dá para perceber que é uma letra de fácil acesso aqui, né? Essa Poppins, tem outros modelos. Deixa eu digitar de novo que acabou saindo aqui. E o que que eu faço para utilizar essa letra? O meu navegador não a conhece. Então, eu preciso vir aqui ó, em Get Font. Mas antes disso, vou mostrar para vocês, ó. Dá para perceber como que fica, os estilos. Este 100 aqui é como se fosse a intensidade da letra, né? Então, aqui tem 100, que é fraquinho, 200 é um pouco mais forte, o 300, o 400, que é o nativo lá do CSS. E vai indo, né? Ó, até ficar bem negrito, com uma intensidade 800. Extra bold, também eu posso usar a palavra bold. Itálico, enfim. Eu vou escolher um tipo aqui, apertando em Get Font. Quando eu aperto em Get Font, vem aqui essa questão do embutir o código. Primeiro, eu preciso dizer para o meu HTML, olha, eu vou usar uma letra diferente que não é nativa sua. Então, eu vou copiar esse código aqui e ele vai no HTML. Onde? No meu head, tá? Então, vou voltar lá, vou abrir aqui meu HTML, ó. Eu gosto de colocar antes da tag title, tá? Vou colocar aqui, vou colocar o Enter e vou colar as informações necessárias para que ele utilize a fonte Poppins. Feito isso, agora eu vou voltar lá para eu escolher que intensidade de força, né, de negrito, digamos assim, que eu vou querer. E também se eu quero normal ou itálico. Eu vou escolher, já que o normal é 400, eu vou escolher o 500. Então, eu não preciso colocar tudo, só essas duas linhas aqui já são suficientes, que é a intensidade e o nome da fonte. Então, vou copiar e vou colar lá no meu CSS, substituindo aqui, né? Vou colar lá. Esperar um minutinho, né? A mudança aconteceu, olha lá, mudou e ficou uma letra um pouco mais forte aqui. Agora vamos partir para a estilização do H1. Lembrando que o H1 é o nosso título principal. Então, vou colocar lá H1, abre e fecho as chaves e vou centralizar meu título. A propriedade responsável por centralizar é o Text Align. Ó, então, eu coloco text, já aparece align aqui. E como se trata de um título, eu vou usar o center, centralizado. Ponto e vírgula. Olha lá, centralizou. Vou também aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Então, vou colocar lá um font size, que é o tamanho da fonte. Desce um pouquinho, ó, tá aqui font size. Vou colocar 50 px para a gente ter uma ideia de como fica. Px é pixels, tá? Olha lá, achei que 50 ficou muito grande. Por uns 35. Ó, achei que 35 ficou bacana. Vou puxar aqui para vocês verem, ó, então fica centralizado, tá? Também vou colocar um pouco mais de intensidade nesse título, deixar ele um pouquinho mais forte. Então, vou colocar lá um bold, não, um fonte WAG, acho que é assim que pronuncia, aquele mesmo que tinha lá no Google Fonts, e vou colocar uns 900. Isso aqui não tem unidade, tá? Ele é só uma intensidade, ó, ficou bem mais forte. Tá? Posso pôr também bold aqui. Se eu quiser que isso se aplique também para o H2, eu não preciso colocar tudo de novo. Eu posso colocar um vírgula e H2. Olha lá, o H2 ficou com o mesmo estilo do H1, mas eu não quero isso, tá? Eu quero que o H2 seja um pouquinho menor, que ele não fique centralizado. Então, eu vou descer aqui, colocar o H2, abro, fecho chave e vou colocar lá um font size. Se o anterior era 35, vou pôr 30 px para esse,
certo? Ponto e vírgula, não esqueça. Olha lá. Agora, vou partir para a estilização do parágrafo. A mim incomoda bastante quando aqui no lado direito o parágrafo não está justificado. Então, eu vou fazer isso agora. P, parágrafo. E o responsável por isso é o mesmo que a gente utilizou aqui, ó, text align, só que nós usamos center e depois nós vamos, nesse momento, utilizar o text align justificado. Olha lá, justificou aqui a minha direita. Eu vou também aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, ó. Deixei o título com 35, o subtítulo com 30 e esse font size, que desce um pouquinho, vou deixar com 25 pixels, ponto e vírgula. Há quem goste de deixar também o espaço aqui para o parágrafo. É possível fazer também essa estilização. Como que eu posso deixar ali, ó? A estilização para essa questão do deixar o espaço para o parágrafo é o text indent. Text indent. Ah, eu esqueci do ponto e vírgula, tá vendo que ele não fica da mesma cor? Então tem que sempre pôr ponto e vírgula. Text indent. Ah lá. Aqui eu vou usar uma outra unidade que é bem parecida com o pixel, que é o EM, 2EM. Um EM equivale a 16 pixels, tá? Então, ó, ficou um espacinho ali, não ficou grudado aqui na margem, tá? Então, acho que para parágrafo tá legal essa estilização. Outra coisa que está incomodando bastante aqui nesse site é o tamanho da imagem, né? Olha como ela tá gigante, ocupando um espação ali. Então, vamos passar agora para a estilização da imagem. Ó, vou arrumar aqui para ficar chave e vou colocar o IMG. Cuidado, se a imagem estiver dentro de um link, daí vocês precisam estilizar o A, tá? Então, o IMG, o que mais incomoda é o tamanho. Mas para não fixar uma altura e uma largura nesse tamanho, vamos utilizar o Max Width com porcentagem, que daí ele vai ficar responsivo, tá? Então, Max Width, assim, ó, essa segunda opção aqui. Vamos colocar uns 70% para ter uma noção. Eu acho que vai ficar grande, mas só para a gente dar uma olhadinha. Ó, 70% tá grande. Vamos por 40. Ah, acho que 40 ficou bem bacana, ó. Não, ficou pequeno. Vamos por 50. Daí o que que acontece? Conforme eu mexo aqui com o meu site, olha, a imagem aumenta e diminui, ó, fica responsivo, tá? Então, dependendo do tipo de tela que eu estiver utilizando, olha lá, que legal que fica. Então, finalmente conseguimos estilizar a nossa imagem. Daí vem a questão de centralizá-la, né? O ideal seria fazer uma div para essa imagem, mas tem uma alternativa que é fazer com que ela se comporte como um bloco. E daí a gente consegue centralizar o bloco de forma horizontal. Então, vamos lá. Display block. Então, ela vai se comportar como um bloco. Display block. Tá? Então, ela vai se comportar como um bloco aqui. Então, se ela é um bloco, eu vou conseguir deslocá-la, tá? Tá vendo que o fonte até já se ajustou ali, ó, nosso link? E daí, eu vou colocar uma margem automática. Então, margem alto. O que significa isso? Que eu vou conseguir centralizar ela de forma horizontal, tá? Vamos olhar lá para ver se ela ficou. Ah, lá, ficou centralizada horizontalmente. Aí, conforme eu vou mexendo ali, né, ela vai ficando bonitinha no centro. Se eu quiser que não fique tão grudado aqui com fonte, eu posso colocar uma margem top, uma margem na parte superior, né, de uns 20 pixels, só para não ficar grudado. 20x. Olha lá. Deu um espacinho, né? Não ficou
grudado. Ah, se eu quiser fazer umas graças agora, colocar uma borda nessa imagem, podemos. Borda é border. Borda precisa de 4 parâmetros. O primeiro é a espessura em pixels. O segundo é o tipo, se ela é um risco, né? Se ela é sólida, se ela é pontinho, se ela é risquinho, se ela é dobrada. E a cor, tá? Então, vamos colocar lá 2 pixels, solid, que é uma linha reta. E a cor, vou pegar a cor lá da minha paleta. Quem sabe, deixa eu procurar uma outra cor aqui. Um amarelinho, acho que vou pegar esse amarelinho aqui, ó. Copiar. Vamos ver se vai ficar visível, né? Colar. Vamos ver, então, a bordinha lá da minha... Ó, ficou com a bordinha amarelinha. Olhem. Ah, eu quero mais espessa. Coloca lá 4 pixels. Vamos observar lá, ficou um pouquinho mais espessa, olha que legal. Ah, eu não quero ela sólida, eu quero ela de risquinho. De risquinho, Dasked, acho que é assim que pronuncia, ó. Assim, ela vai ficar com risquinhos, ó. Olha lá, que legal. Ah, não quero de risquinho, quero de bolinha. Daí é dotted. Não sei se é assim que pronuncia. 2 T's. Aqui, ó, dotted. Olha lá que bacana. Ah, não quero assim, quero ela dobrada. Daí é double. Olha lá, que legal. Fica 2 risquinhos dobradinhos. Ah, eu quero colocar uma borda arredondada. Pode também, é o border radius. Border, tracinho radius. Aqui, esse, ó. Daí a gente coloca em porcentagem. Quanto que a gente quer que a bordinha fique arredondada? Por uns 10%, para vermos se fica bom. Ponto e vírgula. Ah lá, tá vendo que bacaninha? Fica com a bordinha arredondada. Eu acho bem legal essa estilização. Muito bacana. Vamos partir agora para a estilização do nosso link. Ó, o link está aqui, fonte. Nativamente ele vem azul e com esse sublinhado. Então, nós vamos primeiramente tirar esse sublinhado. Isso é uma decoração para o texto. Então, nós vamos colocar lá o A, que é o nosso link, a minúscula, né? Ponto, abre e fecha chaves. E vamos tirar a decoração. Então, text, decoration. Text decoration, none. Daí, eu vou colocar outro tipo de decoração. Quero que quando eu passe o mouse, ele troque de cor. Quem é responsável por isso é o hover. H-O-V-E-R. Hover. Daí, eu vou colocar uma outra cor para quando eu passar o mouse, esse fonte trocar de cor. Onde eu vou buscar essa cor? Lá na minha paleta. Vou voltar aqui, procurar uma cor legal. Eu tinha visto um azul. Ó, esse azul já é a cor que ele está, né? Acho que nós podemos trocar pelo vermelho, o vermelho da paleta mesmo, ou esse marrom, de repente. Acho que o vermelho fica mais visível. Então, eu vou copiar aqui, ó, o hexadecimal. E vou colar lá no color. Color, os pontos, vou colar minha cor, ponto e vírgula. O que vai acontecer? Quando eu passar o mouse, ó, colei a cor aqui. Quando eu passar o mouse, ó, tá vendo? Ele era azul, fica vermelho. Ele era azul, fica vermelho. Bem legal também essa estilização, né? Ah, uma possibilidade de implementação é que vocês coloquem vários links para os alunos de vocês acessarem. Então, seria interessante que o aluno soubesse quais links ele já acessou, que mudasse de cor, né? Então, vamos fazer essa estilização também.
dois pontos, visit. Ó, sinal que vai mudar para uma cor quando eu visitar aquele site. Então, color, vou lá na minha paleta, escolher uma cor aqui. Vamos ver uma dark, colorido. Eu acho que vou deixar nesse amarelo a hora que trocar de cor. Aí vou lá, vou copiar aqui o meu hexadecimal. Daí você pode escolher outras cores aqui também. Ou lá no Google digitar cores para HTML, vai aparecer N cores. E volto ali para eu colar e colocar ponto e vírgula. Então, o que que acontece? Quando eu clicar no meu link, que eu já visitei ele, né? O link aqui que apareceu. Como eu já abri o link, ele vai ficar amarelinho, né? Link que já foi aberto, tá? Ó, abri, ele ficou amarelinho, que já foi visitado. Muito legal isso aí para quem for fazer uma implementação utilizando links. Tem uma outra coisa legal também, que é quando eu estiver clicando no meu link, ele vai trocar de cor, que é o Active, quando ele for ativado. Então, isso aqui são só detalhes, tá, pessoal? Que eu acho interessante, posso mostrar para vocês. Se fizer sentido, você usa. Se não, né, deixa para uma outra oportunidade. Active, color, dois pontos. E vou colocar uma outra cor lá da paleta. Esse verde aqui. Copiar. E vou colar lá. Então, esse daqui vai servir para quando eu apertar, né? Para quando eu ficar segurando, ó. Que daí ele acabou abrindo ali, né? Ó, então quando eu ficar segurando o clique, ele vai trocar de cor. Ó, deixa ele dar uma atualizada aqui. Mas quando eu ficar apertando o link, ele vai trocar. Acho que eu coloquei a mesma cor, não, foi verde. Duro que quando eu aperto, ele já abre a página seguinte, mas é para ele deixar verdinho quando você clicar aqui, tá? É uma graça também ali. Bem interessante, mas se você achar que faz sentido. Vou mostrar também para vocês, caso vocês queiram tirar ou modificar essas marcações aqui, ó, tá? Da lista. Lembrando que a nossa lista é o UL, né? O L. Se eu não quiser nada, eu vou colocar list, style, type. Esse aqui, ó. Colocar none, nenhum. Quando eu fizer isso, olha lá, sumiu meu marcador. Ah, mas e se eu quiser que ao invés de sumir, apareça um quadradinho? Eu vou escrever square, essa primeira opção aqui, ó. Então, apareceu quadradinho. Ah, eu quero que apareça um círculo. Então, vou escrever um círculo. Vai aparecer um círculo vazado. Olha lá. E se eu não quiser que apareça nada, e o disk é o padrão, tá? Disk. Olha lá, tá? Então, eu vou deixar none porque eu vou mudar. None. Muito bem. Então, eu acho legal, né? Você ter opções aí. Então, você pode colocar uma decoração diferente, né? Uma pseudo decoração ali para ele. Como que eu faço isso? A decoração é no elemento. Cada elemento da lista é LI, tá? Então, como que eu faço para fazer uma decoração diferente? Daí no LI, aqui antes das chaves, eu coloco dois pontos, before. Daí ali dentro da chave, eu vou colocar content. E entre aspas, eu vou buscar
o emoji que eu quero. Então, já deixei aqui aberto, ó, os emojis para mostrar para vocês. Daí, ó, vamos supor que eu quero a estrelinha. Daí eu venho aqui, ó, copio a estrelinha e vou lá e colo a estrelinha. Deixo um espacinho para não ficar grudado no elemento, ponto e vírgula. Olha lá que bacaninha, né? De repente você quer fazer um site com alguns elementos, assim, de ciência, sei lá, as plantinhas, né? Dá para você colocar ali, bem legal. Um outro recurso que dá para a gente fazer também é trocar a cor quando clicar, por exemplo, no título aqui, ó. Então, eu vou fazer essa demonstração também. É um estilo legalzinho, né? Então, por exemplo, H1, eu coloco 2 pontos, hover, abre e fecha a minha chave, dou Enter e vejo a cor que eu quero, color. Então, eu quero que meu título 1 troque de cor quando eu passar o mouse. Vamos ver um aqui legal. Pode ser o azul, que eu acho que fica bem visível ali, visto que ele é vermelho. Então, você pode escolher aqui a cor que você quiser na paleta. Inclusive, eu vou usar o RGB para mostrar para vocês. Ó. Então, o RGB, ele aparece assim, ó, é 3 de vermelho, 73 de verde e 89 de blue, né, de azul. Então, 3, 73 e 89. Como que eu coloco? Dessa maneira lá. Vamos aproveitar para fazer. Então, a gente vai ter que colocar a sigla, né? RGB, abre parênteses, e vamos colocar lá 3,73,89, que é o tanto que tem de vermelho, verde e azul. Então, quando eu passar o mouse, o meu H1 vai trocar de cor, tá? Deixa eu salvar aqui. Não sei por que não foi. Ah, porque tá desgrudado aqui, eu tenho que pôr hover grudado. Tá atualizando. Ah lá, ó. Quando eu passar o mouse, troca de cor. Acho bem bacana isso. Então, acho que foram essas as estilizações. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer para visualizar essa página de uma forma maior, assim, como se fosse realmente um site, né? Que aqui fica tão reduzido o tamanho. E eu vou aproveitar para que vocês lembrem aqui da tag title, que é o que aparece no navegador, né? Então, a nossa title aqui, ó, é não ao bullying, tá? Daí, vocês vêm aqui, ó, em Share e exportar zip. Então, baixou para o computador. Voltei aqui na tela inteira para mostrar para vocês que baixou aqui nos downloads, né? A minha turma TE. Eu vou extrair isso na minha área de trabalho. Extrair na minha área de trabalho. Então, agora, eu vou na pastinha que foi extraída, vou procurar a pastinha dist e procurar o index. Olha lá. Isso aqui é muito bacana para vocês mostrarem para os estudantes de vocês. Olha, a página realmente, ó, como um site, né? Porque às vezes eles ficam achando que não é um site, enfim, né? Então, ficou ali bem, bem bacana. Ó, fonte troca de cor quando eu passo, o título, a imagem com a borda. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até a próxima!